Palavras de reflexão com Paulinho Gomes. Tempos bíblicos, duas cidades que traz duas grandes reflexões: Jerusalém e Jericó. A parábola do bom samaritano é bem conhecida no mundo cristão. Jesus a utilizou para ensinar grandes verdades. Diz o mestre que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado no meio do caminho. Jesus se refere a um homem, não diz se era nobre ou plebeu, se era rico ou pobre. Ele diz somente que era um homem. Poderia ter dito que um homem se dirigia, rumava de Jerusalém para Jericó, mas ele usa o verbo descer, a fim de passar um grande ensinamento. Outro detalhe importante está nas cidades a que Jesus se refere: Jerusalém e Jericó. Ele poderia ter dito que um homem transitava pela estrada, ia de uma cidade a outra, caminhava entre duas cidades, mas ele cita o nome dessas cidades. E aqui vale uma rápida consideração sobre essas duas cidades. A cidade de Jerusalém representava as coisas espirituais, e as coisas de Deus era a sede do templo de Salomão. Jericó era um grande polo comercial, a cidade das trocas de mercadorias, do ouro, da usurpação. Representava com toda certeza as coisas desse mundo. Jerusalém significa as coisas do alto, Jerusalém, as baixas. O grande ensinamento contido nesta parábola, um dos grandes ensinamentos, está expresso no verbo que Jesus utilizou e nas duas cidades. Dizer que o homem descia de Jerusalém significa dizer que ele deixava os interesses espirituais para cuidar das coisas desse mundo, dos interesses materiais. E quando abandonamos a posição Jerusalém para viver a posição Jericó, estamos sujeitos a assaltos, quedas, ferimentos, dores. Quantos pais de família honrados, fiéis, que de uma hora para outra resolvem buscar uma aventura fora do lar, deixam a sua posição Jerusalém para mergulhar na posição Jericó e são assaltados por terríveis reveses. O comerciante honesto que luta com dificuldades, mas com dignidade, e que de repente resolve enganar os seus clientes, tirando um pouco no peso, nas medidas, na qualidade do produto, está descendo de Jerusalém para Jericó. Funcionários que trabalham anos a fio com dignidade e que um dia resolvem aceitar o convite da desonra, caem nas armadilhas da corrupção e sofrem os assaltos da intranquilidade e da vergonha. Políticos que se mantêm com o dinheiro suado do trabalho abençoado e um dia se deixam enveredar pelas teias dos interesses egoístas, deixam de viver uma vida de dignidade para enveredar pelas teias dos interesses egoístas e despencam vertiginosamente para as baixadas infelizes, sofrendo assalto de toda ordem. Todos aqueles que descem da posição Jerusalém para a posição Jericó
sofrem os tormentos na própria alma. A posição Jerusalém não traz resultados imediatos, mas traz a paz da consciência tranquila, a possibilidade de conciliar o sono, de andar com a cabeça erguida. A posição Jericó geralmente vem acompanhada de aplausos interesseiros, de glórias efêmeras, de bajulação hipócrita. A primeira é perene, duradoura, eterna. A segunda é passageira como as flores de um dia. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, depois do contato com o mestre de Nazaré, às portas de Damasco, jamais abandonou os valores espirituais, jamais desceu da posição Jerusalém para as baixadas das coisas do mundo, da posição Jericó. A sua caminhada foi áspera e muitas foram as renúncias, mas ele fez a viagem definitiva rumo às pairagens celestes, com a alma envolta em luz. O seu rastro perfumado perdura até os dias de hoje como um convite de amor para quem deseja conquistar a felicidade eterna. Um dia o amor vestiu-se de homem e andou sobre esta terra. Ensinou as verdades da vida numa linguagem simples e ao mesmo tempo profunda. E vestiu os ensinamentos com parábolas de grande sabedoria. E falou com ternura: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E convidou-nos como um irmão maior. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Nunca deixe a posição Jerusalém para descer para os caminhos imundos de Jericó. Uma vez que você conheceu Cristo, a verdade, fique na luz. É um caminho eterno que te levará para a glória do Pai Celestial. Quantas vantagens nesse mundo. Cristo lá no deserto foi tentado. Prostra diante de mim, tudo isso te darei. Mostrou todas as glórias do mundo, prazeres, sexo, drogas, mulheres e tantas outras coisas, dinheiro, poder. Prostra diante de mim. E a voz do caminho, da verdade e da vida soou: nem só de pão viverá o homem, Satanás. Ao teu Deus adorarás e somente a ele prostrarás. E por fim disse: vai-te, Satanás. E ele se ausentou. Cristo venceu. E ele teve tanta ira que ele busca a semente do Cristo, que é o homem, a mulher. Jerusalém te espera, a cidade de Deus. Procure caminhar nessas trilhas. Procure caminhar naquilo que é bom, naquilo que é agradável diante dos olhos de Deus. Não desça para Jericó. Ali tem prejuízo, assalto. As promessas de Deus continuam na sua família, na sua vida, no seu comércio, no seu corpo, enquanto você permanecer na posição Jerusalém. Palavras de reflexão com Paulinho Gomes.